Oi, gente. Boa noite. Tudo bem? Bom, nossa live hoje é sobre um tema que eu gosto bastante, um tema sobre diabetes mellitus. Para quem não sabe, eu fiz meu mestrado e doutorado nessa área, né? Então eu gosto bastante dessa temática. Deixa eu convidar a Rafa aqui pra gente já começar a live. Estava conversando com o pessoal que eu fiz o meu mestrado e doutorado na área de diabetes, né? Na parte mais de endocrinologia. E ia começar a explicar essas diferenças, né? Então, aí nós temos alguns tipos de diabetes. Basicamente, o mais famoso, aí, o mais comum, né, de ser falado é o tipo 1, tipo 2. Mas nós temos outros tipos também, né? Então, assim, vamos supor, tipo 1 seria aquela condição onde existe uma redução ou muito drástica ou total na secreção de insulina, né? Então, normalmente, isso acontece com mais crianças e adolescentes, normalmente. E aí, nós temos basicamente aí uma questão que pode ser um aspecto onde existe uma doença autoimune. Então, nós temos, até mesmo por base de exames bioquímicos, nós conseguimos constatar a presença desses anticorpos. Então, são anticorpos que são produzidos pelo corpo que vão atacar essa célula beta-pancreática, reduzindo, então, a secreção, né, da insulina. Só que em alguns casos, é um pouquinho mais raro, alguns casos desses tipos de diabetes, existe uma forma que nós chamamos de idiopática, onde não existe a presença de anticorpos, né? Então, não seria uma doença autoimune propriamente dita. Né? É mais raro de acontecer, mas normalmente, então, nós temos, de modo geral, a maior parte do tipo 1 seria, de fato, uma doença autoimune com presença de anticorpos, né? Como antirrádio, por exemplo, nesse indivíduo. Só que nós podemos também ter alguns tipos de tipo 1, que é o idiopático, né, que é mais raro e normalmente ele está associado com condições genéticas mais fortes, né? No tipo 1, o que acontece de fato é que a gente tem uma condição onde existe uma genética associada a isso, mas o fator ambiental é fundamental. Então, de repente, uma infecção que essa pessoa teve, algum tipo de estresse significativo, não se sabe ao certo, né? Qual que seria o gatilho para ativar, entre aspas, essa condição autoimune, né? Então, essa seria basicamente o tipo 1. E nesse caso, as pessoas é necessário que seja utilizada insulina, então o médico vai entrar com uma prescrição de insulina. Nós temos vários tipos de insulina aí, né? Mas de modo geral, o médico vai tentar tratar esse paciente com dois tipos básicos de insulina. Um que vai mimetizar, ou seja, vai imitar uma insulina de padrão basal, né? Nós temos então dois tipos de secreções de insulina. Então, quando você tem a sua célula beta-pancreática, dentro nós temos os grânulos que apresentam a insulina. E ele será secretado. Então, são duas fases. Primeiro, eu tenho a síntese, que é a produção da insulina. Ela fica estocada em grânulos. E depois nós temos a secreção. Então, quando a gente consome alimentos, principalmente carboidratos, existe todo um estímulo de secreção dessa insulina já produzida, né? Então, esse seria um padrão mais com uma quantidade maior de secreção, né? Então, quando a gente consome um carboidrato, existe uma secreção muito grande de insulina rapidamente para tentar facilitar e captar esse carboidrato, né? Por um outro lado, ao longo de todo o dia, existe uma secreção pulsátil baixa de insulina que é necessária. Então, nós temos aí o padrão que seria a insulina que vai ser liberada rapidamente e a insulina de padrão de liberação um pouquinho mais lento, contínuo, mais lento. E a gente tem, então, esse padrão de insulina rápida e insulina mais vagarosa, mais lenta, né? A ultralenta, lenta, etc. Então, o médico vai, de repente, colocar esses dois tipos de insulina para tentar mimetizar esse padrão, né, de insulina normal, fisiológico que nós possuímos, né? Que seria o basal, o bolus, né? O tipo de insulina que seria utilizado. E falando de diabetes do tipo 1, acho que o principal papel do nutricionista é fazer a contagem de carboidrato. Perfeito. Porque essa escolha da insulina, do medicamento em geral, né, de todos os tipos, é com o médico. Então, foi até a principal pergunta que fizeram pra gente lá no post, quando a gente perguntou.
muita gente tem dúvida na contagem do carboidrato, né? Muita. Então, eu acho que o primeiro passo é entender esses tipos de insulina. Então, tem o Uhum, basal e tem essa bolos, né, de ação rápida. uhum. Então, a contagem de carboidrato vem em cima disso. Posso Exato, falar já da perfeito. Por contagem? favor, pode Pode falar falar. depois. E é fundamental, gente, para ter o controle glicêmico É, adequado para esse paciente, se ele fizer contagem de carboidrato, ajuda demais. é, Lógico que tem que ter uma conversa multidisciplinar entre o médico, o é. nutricionista, o médico vai prescrever as quantidades de insulina necessárias e nós iremos contabilizar o carboidrato em cima disso, né, Rafa? Uhum, sim, perfeito. Então, tem que ter essa conversa mesmo com o médico, até para a gente entender qual que é o tipo de insulina que ele está Sim. recebendo, a quantidade, né, como que está o progresso. Aí é com o médico mesmo e a gente vai conversando. Mas, Sim. em geral, bem basicamente, o que a gente faz com a contagem de carboidrato, bom, basicamente uma unidade de insulina vai cobrir 15 gramas de carboidrato. Frente a isso, a gente vai calcular, né, o quanto Uhum. que ele está recebendo de insulina, o quanto ele vai consumir de carboidrato, que é o que ele vai conseguir absorver, né, da glicose. Sim. E aí, ou então, dependendo da refeição, quanto que ele vai lá conseguir aplicar da insulina. Então, no geral, se uma unidade de insulina cobre em 15 gramas de carboidrato, a gente faz esse ajuste. E Sim. isso é importante que o paciente, ele tenha ali ele tenha, faça refeições sempre no mesmo horário e em quantidades Uhum. parecidas. Senão fica difícil de controlar, né? Então pode ser que ele passe mal, pode ser que ele tenha uma Sim. hipoglicemia, se ele erra a dosagem ali muito severa, ou ele tenha uma hiperglicemia. Sim. Então a gente tem que às vezes ser bem rígido nisso, de sempre no mesmo horário, controlar ali as quantidades. E aí quando a gente faz o cardápio, enfim, já coloca o cálculo certinho, a gente ajustou com o médico quanto que ele vai receber, enfim, quanto tempo antes ele vai aplicar a insulina até que ele se alimente. Então a gente tem que dar opções também. Né? Então, já dá Sim. 3, 4 opções, porque para garantir que de fato ele siga aquilo, aquele padrão, mais ou E tem menos, que né? Não orientar, né, é. Rafa? Sempre Uhum, conversar tem. muito com esse paciente, explicar para ele a importância disso e mostrar, olha, Sim. então esse alimento tem X gramas de carboidrato, tem que ser essa quantidade, Uhum, tentar. E isso é até importante falar, Rafa, porque se de repente é um paciente que não tem uma condição, de repente assim, não entende muito, de repente é um senhor, uma pessoa mais carente, que não consegue de fato compreender isso, né? uhum. Acabaram de falar, o público idoso, De idoso. exatamente. Né? Então, ele não consegue nem compreender muitas vezes o que a gente está falando, não é por maldade, mas não é, ele não vai conseguir. Né? E se ele não tiver É. alguém para ajudá-lo, fica mais complicado. Né? Então, assim, a gente tem que saber para quem administrar, né? Uhum. Para quem que a gente vai fazer isso? E até para uma E criança é difícil, né? também Imagina estar com outras crianças é comendo complicado. doces, enfim, várias coisas diferentes, às vezes ela não pode, já tem que esperar o É tempo. difícil. A gente É tenta, seria o complicado. padrão ouro, né? Seria o melhor, mas lógico que a gente tem Uhum, que pensar na condição da pessoa. Será que ela consegue? sim. Será que é viável? E um outro ponto importante nessa contagem do carboidrato é a gente analisar o índice glicêmico da Hum, refeição também, né? Porque a gente calcula a quantidade de carboidrato em relação à insulina, mas a gente tem os outros macronutrientes também. Então é exato. diferente chegar às vezes num sábado e essa Uhum, pessoa comer uma pizza de uhum, mussarela. Né? Tem carboidrato? Tem, mas tem gordura ali também, ou sei lá, um churrasco que tenha mais proteína. exato. Então, o quanto que isso vai mudar na contagem dela? Então, a gente tem até em diretrizes da Sociedade Brasileira do Diabetes, em geral, que a gente tem que levar em consideração isso também. Então, Sim, muitas com vezes, certeza. às vezes o ajuste ele é feito até mais, uma quantidade maior, né? Dependendo da refeição que vai fazer, se tem mais gorduras, tem mais proteína, ou algumas pessoas Com acabam certeza. colocando uma hora depois faz uma nova aplicação, ou até Perfeito. mesmo tem alguns casos que dá para a gente calcular. Então, a cada 100 calorias de gordura e proteína, representam 10 gramas de carboidrato. Então, a gente já Sim, inclui nisso lá nessa contagem da aplicação da perfeito. insulina. Então, a gente tem que levar em consideração a composição dessa refeição, né? Porque não vai ser feita só de carboidrato. A gente Exato. tem os outros nutrientes que podem interferir. Ele Com pode ter uma certeza. hipoglicemia a curto prazo e uma hiperglicemia a longo prazo, Uhum, né? Dependendo dessa digestão, esse esvaziamento gástrico. Então, a gente tem perfeito. que tomar muito cuidado com isso, prestar Levar em atenção mesmo na consideração. composição. Porque às vezes Fizeram eles uma nem pergunta. avisam, né? Exato, eles não entendem, né, o porquê disso.
Ah, Fizeram uma pergunta aqui, Rafa, ó, se essa insulina, essa quantidade de uma unidade para 15 gramas de carboidrato, ela seria só um exemplo ou para toda pessoa é isso? Na verdade, cada insulina, a gente tem um cálculo de modo geral para as pessoas, então seria de modo geral 15 gramas para uma unidade. Só que isso depende muito da insulina. Hoje nós temos insulinas que são bem mais modificadas. Então, algumas insulinas, essa quantidade de 15 gramas cai para 12. Então, a gente tem que olhar a insulina, né? Então, a gente tem que saber qual que é a insulina que está sendo utilizada. Um outro ponto, paciente obeso, às vezes muda um pouco isso também. Então, paciente que é eutrófico, ele seria essa quantidade de 15 gramas basicamente, a não ser que é uma insulina mais nova, uma insulina ultra lenta, uma insulina de outro tipo de formulação, não seria aquela NPH ou a regular, né, que são as mais comuns oferecidas pelo SUS. Então, nesse caso, a gente teria uma modificação em relação a essa quantidade. Não vai fugir muito disso, né? Fica em torno de 12, 15, 16 gramas, é. mas uma média, assim, de 15 gramas. Então, se você colocar essa quantidade, você já acerta bastante. Mas olhe sempre a insulina que você está utilizando para saber essa relação de contagem de carboidrato, que é importante. E para criança também é diferente, né? Então, é uma outra quantidade que é utilizada. Perfeito. Era isso? Pediram para repetir sobre a proteína e lipídios. Para quem perdeu alguma parte, a gente vai colocar no Spotify, no Telegram e no YouTube, tá? Se vocês Bacana, já ajuda. quiserem depois acompanhar certinho. Mas o que eu quis dizer é que a gente tem que prestar atenção, né? Por conta dessa Uhum, variação do índice glicêmico, do tempo de digestão entre os macronutrientes. E aí, então, gordura e proteína, elas podem alterar essa resposta uhum. glicêmica. E por isso que a gente leva isso em consideração. Então, às vezes, isso a gente vai conversando com o médico também, até com a Sim, pessoa, vendo como que ela tá reagindo. Mas, por exemplo, se não sabe, ela resolve comer uma pizza de mussarela ou um churrasco, a gente já tem que considerar isso. Então, a gente ajusta ali a aplicação, a quantidade de insulina. perfeito. Ó, a Paula perguntou aqui, ó, se existe só contagem de carboidrato ou se tem algum outro tipo de contagem de outros macronutrientes. Na verdade, a gente pode calcular como nutricionista, como para qualquer indivíduo, a gente calcula os outros macronutrientes, né? Mas pensando nesse ajuste da insulina, até então existe apenas para carboidrato. Seria incrível se de repente alguém criasse aí um tipo de guia, né, de alguma pesquisa científica que guiasse a gente para a contagem dos outros macronutrientes também. Mas até hoje não tem, que é o que a Rafa falou, né? A gente tem toda uma associação de outros nutrientes, como proteínas e gorduras, mas pensando em ajuste de insulina, é apenas para carboidrato ainda, hoje em dia. Talvez no futuro alguém crie isso, né? Que seria fundamental para a gente, mas de modo geral, o mais importante ainda para ser calculado, né, com base aí, enfim, vamos dizer assim, mais correta, seria apenas o carboidrato por enquanto, Perfeito. né? Bom, tá, deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Enfim, vamos lá. Então, tipo 1, a gente tem essa condição, né? O paciente vai ter que usar a insulina, não vai ter muito como fugir disso. Em alguns casos, o médico pode colocar alguns hipoglicemiantes orais também, né, para o paciente do tipo 1. Mas, de modo geral, então, ele vai ter essa condição onde nós teremos a utilização 100% aí da insulina de modo geral, né? E Bom, nisso, só uma coisa que eu lembrei fique à vontade. sobre essa contagem, às vezes a gente, muitas vezes, né, no caso, a gente acaba calculando tudo lá e dá a quantidade de carboidrato geral, e às vezes a pessoa ela Uhum. converte mesmo por quantidade de insulina, mas tem diversas cardenetas hoje que mostram a quantidade de carboidrato por alimento. Então, para as frutas em geral, né, que é mais difícil, tem que pesar, Sim. enfim. Mas até vários alimentos industrializados têm uma caderneta e eles conseguem olhar também o quanto tem de Já carboidrato para facilita. saber. Tem vários Isso. livrinhos mesmo, né, Rafa? É. Até assim, se você, de repente, quiser dar para o seu paciente, isso daí seria interessante, né? De repente, colocar assim, ou talvez no seu manual, ou no seu plano alimentar, mas existem vários livrinhos mesmo, né, com cada alimento, com a contagem de cada carboidrato. E hoje em dia tem celular também, né? Tem É, aplicativo que tem. fazem isso tranquilamente. Né? Então, alguns, até se vocês jogarem na internet aí, tem uma pesquisadora muito importante que chama Carla Mello, Carla com K. Né? Eu entrei em contato com ela durante muitos anos e ela é incrível. Ela é uma médica
endocrinologista, que é diabética, tipo 1, inclusive. Olha. E o curioso é que o marido dela, ele trabalha na Microsoft, não sei no que, mas ele trabalha com isso. E aí ela acabou criando um aplicativo, que eu vou tentar lembrar o nome, Glico Online. Glico Online. Que é bem fácil, né? É um aplicativo que ela criou, desenvolveu aqui no Brasil pra gente, onde existe um software que tem acesso o paciente, a Nutri, o médico, Olha que onde o ótimo. paciente coloca a refeição, ele pode tirar foto, ele pode cadastrar os alimentos, como se fosse mais ou menos o que a gente usa, como um diet box, web diet, por aí vai, mas mais voltado para a questão do controle glicêmico. E Uhum. aí, nesse caso, existe todo um panorama da glicemia do paciente, o quanto que ele consumiu de carboidratos. Ele já consegue fazer o ajuste. E o que é legal é que, além de você conseguir colocar a insulina, os alimentos, você consegue enxergar, você nutricionista, o paciente também. Você tem um chat no meio ali para conversar com o seu paciente, então é muito legal, né? Facilita bastante a vida do Uhum. paciente. E hoje nós temos também alguns sensores, que seria o Libre. Então, você consegue, o médico vai colocar nesse paciente, né? Que é um sensor que vai medir essa glicemia ao longo de todo o dia. E aí você consegue perceber onde que ele teve mais picos altos ou baixos, né? Mais hiperglicemia ou mais hipoglicemia. Então, isso é interessante também para poder ajustar de modo adequado a alimentação, né? Pensando onde que está mais Uhum. alta a glicemia, onde que está mais baixa, o controle fica mais interessante. Então, quem É, puder olhar, olha aí o aplicativo Glicon Online, que é bem interessante para o paciente, para ajudar a gente, né? Fica muito mais fácil. perfeito. Acho que Certo? de DM1 foi? Acho que foi. Acho que a gente esqueceu de alguma coisa. Acho que não, né? De modo geral, acho Vamos. que era isso, né? É. Já o tipo 2 só uma observação. Depois eu chego no final, a gente faz um panorama de algumas condições que são associadas nos dois tipos de diabetes, né? No tipo 2 o que acontece normalmente é uma condição inicial de um quadro de obesidade, né? Então, o paciente tem um aumento da célula adiposa. Esse adiposo já existe na gordura em si, já existe um aumento na produção de citocinas pró-inflamatórias. Então, sempre que uma gordura aumenta, associado a isso, existe a produção de citocinas pró-inflamatórias nesse tecido adiposo. O que acontece? Nós temos, com base nisso, então, esse excesso de inflamação de citocinas pró-inflamatórias, como interleucina 6, TNF-alfa. O que acontece é que nós temos um receptor, né, plasmático nas células, onde esse receptor é um receptor de insulina. A insulina se liga nesse receptor, ela vai ativar esse receptor e vai gerar vários sinais intracelulares, como, por exemplo, captação da glicose, que seria o principal, né? E associado a isso, a gente tem um processo de síntese de glicogênio, por exemplo, né? Caso seja hepático e muscular. Mas, de modo geral, o sinal da insulina é gerar captação da glicose. Como? Né? Ela faz uma ativação de enzimas que estão associadas com captação de glicose, né? Enzimas como, por exemplo, da glicoquinase e da hexoquinase. Olha aí a bioquímica, como tem que saber, Uhum. né? E além disso, então, ativando essas enzimas, existe uma certa conversão da glicose em glicose 6-fosfato. Então, eu mantenho a glicose dentro da célula. Só que, antes da glicose entrar, é necessário que eu tenha um transporte dessa glicose. E se eu pensar em músculo, em adiposo, quem faz o transporte é o GLUT4, uma proteína especial para fazer esse transporte. Então, quando tem insulina sendo liberada, enfim, teve ação na célula, esse sinal da insulina acaba translocando o GLUT4 para a membrana plasmática e a gente capta essa glicose, né? Só que o paciente que tem uma obesidade mais acentuada, existe uma inflamação nesse tecido e a ativação da insulina fica inadequada. A gente chama isso, na verdade, de uma fosforilação do receptor em resíduos de aminoácidos de serina ou treonina. Né? O adequado seria em resíduos de tirosina. E aí, consequentemente, o sinal da insulina não acontece. Se ele não acontece, eu não vou ter ativação das enzimas e eu não tenho também translocação do GLUT4. E aí, consequentemente, a glicose não vai ser captada, né? Pensando basicamente em músculo, em adiposo.
que são tecidos periféricos. Então, esse é um ponto. Em homenagem a isso, o vídeo de hoje é sobre isso, resistência à Maravilha, insulina. então. Olha Daqui a só, pouco. que coisa boa. Daqui a pouco tá aí o nosso vídeo. Eu adoro esse tema. E aí, isso seria uma resistência periférica à insulina, ou seja, músculo adiposo. Posso já fazer uma pergunta Pode, por interessante? favor, Aqui. fica à vontade. A Ingrid, minha futura estagiária, ela perguntou se pessoas magras também podem ter resistência à insulina. E uma outra pergunta, mas sempre terá a ver com gordura e citocinas pró-inflamatórias? Olha, pode ser que não, mas no 90%, não vou falar 90%, mas quase 90% dos casos, ou mais, de repente, está associado com gordura e com citocinas pró-inflamatórias. Em alguns casos, que é muito mais raro, o que pode acontecer é uma mutação dos receptores e uma não ativação da insulina por... Não é falta do receptor, tá? Que isso não existe. Seria uma mutação do receptor. Isso pode acontecer também. Ou o que pode acontecer é uma certa mutação em fatores de transcrição, uma coisa um pouquinho mais difícil de ser compreendida. Mas, de modo geral, em algum ponto da via de sinalização da insulina ou na via de secreção da insulina, vai dar algum problema. Então, alguma mutação genética, alguma alteração que, de repente, acabou desencadeando em alguns tipos de alterações que vão culminar ou na redução da secreção de insulina ou na redução da sinalização. Então, uma coisa é secreção pancreática, outra coisa é a captação de glicose, né? O sinal da insulina sendo gerado pelas células. Então, pode acontecer? Pode, mas é algo um pouquinho mais raro de acontecer, né? Então, assim, eu te garanto que a obesidade, a longo prazo, ela pode gerar essa condição de resistência à insulina, né? Que seria a redução na sensibilidade do tecido à ação da insulina. Então, assim, a gente terá esse panorama, né, de resistência à insulina periférica, onde eu tenho uma redução no GLUT4, no músculo e no adiposo. Esse seria um ponto. Reduzir o GLUT4, eu não capto glicose pelos tecidos tão eficientemente. Só que eu tenho uma outra questão também, né? Quando eu tenho uma falta de sinalização da insulina, pensando em vários tecidos, eu só não tenho músculo e adiposo, né? A gente tem um monte de tecido. Pensando no fígado, quando você não tem ação da insulina, o que acontece é que esse seu fígado irá aumentar a produção hepática de glicose, ou seja, ele vai aumentar a gliconeogênese e vai aumentar a glicogenólise. Então, ele vai quebrar glicogênio para virar glicose e ele vai acabar gerando uma via, que é da gliconeogênese, onde existe a produção de glicose por compostos não glicídicos. Né? Então, ele vai utilizar proteína, vai utilizar glicerol para conseguir produzir glicose. Então, pensa só nesse cara. Ele vai ter um fígado que está produzindo glicose adoidado, porque não tem a sinalização da insulina. O fígado não sabe, ele não consegue perceber, né, essa sinalização da insulina porque ela não existe no tipo 1 ou porque ela não consegue sinalizar no tipo 2. E aí o que acontece? Essa pessoa terá, então, aumento da glicose sendo produzida pelo fígado e uma não captação da glicose pelo músculo e pelo adiposo. O que acontece? Sobra glicose adoidado, né? Ele não capta por um lado e ele produz por outro. E aí me perguntam muitas vezes, quem que veio primeiro, né? O ovo ou a galinha? A resistência periférica, que seria muscular e adiposo, ou a resistência central, que seria hepática? Boa pergunta. Eu, como trabalhei sempre com fígado, vou dizer que é o fígado, né? Mas assim, acontece de modo geral em ambos os territórios. Então, percebam que a condição de resistência à insulina não é só muscular e no adiposo. O fígado tá ali, ó, loucamente produzindo glicose. Isso também é uma resistência. Então, quando alguém te perguntar a resistência à insulina, depende qual. É muscular? É adiposa? É uma coisa. É hepática? É outra. Né? Então, bioquímica eu te amo, eu também te amo bioquímica, porque perceberam que quando você entende bioquímica, tudo fica mais claro? Sim. Você tem explicação para tudo, né? Por isso que a gente bate nessa tecla, tem que saber bioquímica e tem que mesmo, né?
E antes da gente Enfim, falar da alimentação, né, nesse caso do diabetes tipo 2, qual que é a conduta, enfim, sim, a gente tem o papel do exercício, que é muito é importante, maravilhosa. né? Que é, acho que um dos grandes pontos. Tá Uhum, ali junto com a alimentação, mas praticar exercício vai ajudar muito essa pessoa que tem essa total, resistência à insulina. demais. E aí o que acontece, né? Como a gente falou, tem no músculo adiposo existe essa translocação de GLUT4, né, para de fato conseguir captar a glicose. Só que se essa pessoa fizer contração muscular, né, e não é só musculação, a contração muscular está envolvido com todos os exercícios, né, alguns mais, outros menos. Nesse caso, a gente tem uma via adicional. O que seria? Quando eu contraio o músculo, esse músculo vai utilizar esse ATP, né? Ele quebra o ATP para conseguir fazer a contração muscular eficaz. E aí, nesse propósito, a gente reduz a concentração de ATP, T de tatu, e aumenta a concentração de AD, de dado, ADP. E aí, nisso, a gente vai ativar uma enzima, né, uma proteína que está associada com, chamada de AMPK. AMPK. E essa MPK está associada com a ativação de uma outra enzima chamada de AKT, conhecida também como PKB. AKT, é mais comum, né? E essa AKT, ela tem um papel de acabar translocando o GLUT4 para a membrana plasmática, né? A insulina também faz isso. Então, quando eu tenho insulina, a gente ativa a AKT que transloca GLUT4. Quando eu faço exercício, eu tenho contração muscular que também ativa a AKT que acaba translocando o GLUT4. Então, quando a pessoa faz exercício, que é interessantíssimo, existe sim uma melhoria na captação de glicose. Não estou dizendo que é para tirar a insulina. O Uhum. papel é bem diferente. Né? A insulina per se tem uma potência de translocar GLUT4 muito maior que o exercício. Né? Então não é assim, então vou tirar a insulina, não vou fazer mais nada. Não, não é assim também, né? A Ah. gente tem um papel adicional do exercício. Então, quem faz exercício regularmente, talvez use menos insulina, uma quantidade menor de insulina ou hipoglicemia antioral, né? Que é um tipo de medicação utilizada para esse público do tipo 2, né? Basicamente. Então, exercício ajuda, não é que ele vai retirar a medicação, né? E a alimentação Uhum. entra para tentar auxiliar nesse processo também. Ó, já duas pessoas perguntaram aqui. O exercício vai ajudar na resistência periférica, mas e a central? Tem algum papel na resistência hepática? Como é que é? O Cadê? exercício físico melhora a condição da resistência à insulina no músculo, quando a gente está falando do exercício, Sim, mas e a certo. hepática, se tem alguma influência? Ó, na hepática fica um pouquinho mais complicado, você não vai ter essa influência. Mas pensa só, vamos supor, a gente tem 100 moléculas de glicose. Eu coloquei lá, exercício. Ele captou, sei lá, vai, 10 moléculas de glicose. Concorda que tá um pouquinho menos? Já tá um pouquinho melhor? Né? Eu vou atuar isso no fígado? Talvez não. Mas se eu tenho uma redução da glicemia, eu vou auxiliar já nesse propósito. Então, para tentar agir no fígado é um pouquinho mais complicado. Uhum. Mas percebam que o músculo ele é fundamental e você tem muito mais massa de músculo, depende, né? Alguns têm mais, outros menos, do que fígado. Então, lógico, ele é importantíssimo, ele produz um monte de glicose, ele é importantíssimo. Só que se você contrabalancear com uma captação muscular, já ajuda bastante, já tem um papel bem interessante em relação a isso, né? E junto a isso, a gente já pensa na alimentação como nutrientes, compostos bioativos com ação antioxidante e anti-inflamatória, Já para ajuda. controlar essa resistência à insulina. Então, se a gente viu que há um excesso de ácidos graxos livres, de citocinas Uhum. inflamatórias que está interferindo nessa ativação do receptor, a gente vai trabalhar ali também. Então, Também. vários estudos já com compostos bioativos, resveratrol, curcumina, com Uhum. ômega 3, já Uhum. mostram essa melhora na resistência à insulina. Então, na verdade, posso falar da alimentação já? Claro, fica à vontade. Então, vamos lá. Então, nesse caso, quando a gente está trabalhando com a resistência à insulina, primeiro no diabetes mellitus do tipo 2, né? Uhum. Acho que a gente pensa muito no carboidrato. Então, se ele está com uma hiperglicemia, eu vou restringir carboidrato. Não é bem assim, né? Na verdade, a gente vai analisar com quem. Então, a gente vê que, de fato, essas pessoas são as pessoas mais obesas ou são sedentárias, né? Nesse caso, a gente pode trabalhar com uma dieta hipocalórica para o controle do peso.
né? Não por conta Sim. só da hiperglicemia, mas porque a gente quer controlar o Exato. peso e controlando o peso a gente vai mudar esses fatores da resistência à insulina. Com Então, na certeza. verdade, não é o problema de reduzir carboidrato. A gente vai controlar o peso e depois a gente vai ajustar. A gente tem que ajustar a quantidade, a qualidade dessa alimentação. É Sim, com óbvio que o certeza. excesso não vai ser interessante, né? E além Lógico. disso, trabalhar com o consumo de fibras, né? Então, visando Maravilha. principalmente a saciedade, se for numa dieta hipocalórica, visando o controle do peso, se a gente Uhum. trabalha com as fibras, além dele ter mais saciedade, vai ter lá a liberação de GIP, GLP-1, que vão lá ativar a secreção, produção de insulina, que pode ser interessante. Com certeza. Além disso, com as fibras, a gente consegue tratar o intestino também. Hoje a gente Maravilha. vê diversos estudos mostrando o papel da desbiose nessa resistência à insulina Uhum. também, né? Então, Também. Bem vai lembrado. a produção de LPS, vai ativando vias inflamatórias e isso, como Exato. você disse, está relacionado lá a essa interferência. Então, a gente tratar esse intestino, né? Então, Exato. a ingestão de fibras são prebióticos, a gente vai melhorando toda essa colonização bacteriana. Em alguns casos, né, a gente tem que identificar muito bem, trabalhar com Uhum. probiótico, pode ser interessante. Analisar, né? Porque hoje está na moda, dá probiótico para todo mundo. Mas a Sim. gente vai analisando para tratar de fato esse intestino. E Certo, aí, isso além mesmo. disso, a gente vai trabalhando com os nutrientes mesmo. Então, micronutrientes têm bastante função antioxidante, anti-inflamatória, vai melhorando. Então, tem diversas vitaminas, minerais, são cofatores enzimáticos, né, que vão Sim. ajudando nessa via também de sinalização insulina. Então, na verdade, é ajustar. É aquela Sim. comida de verdade, né, que a gente Uhum. consegue consumir alimentos, nutrientes que realmente são bons e vão ajudando nessa sinalização, esse controle glicêmico. E aí, se a pessoa de fato vem reduzindo o peso, é nítido a mudança, né, Li? Uhum. Ajuda demais. E realmente, Rafa, você tocou num ponto importante, que essa questão da desbiose intestinal são vários fatores que estão associados. O diabetes tipo 2 é uma doença poligênica. Então, vários tipos de alterações em qualquer território, como o intestino que você colocou muito bem, estão associadas a isso. Né? Até deficiência de vitamina D, né? Que a gente até comentou à tarde sobre isso, né, É, Rafa? Né? O quanto a vitamina D sim. ela pode atuar de maneira intracelular. Ela pode atuar regulando a expressão de vários genes. Ela pode se conectar no receptor, um promotor do gene, chamado de VDR, ah, lá vai eu, né? E aí o que acontece? Essa vitamina D vai atuar como estimulador ou até inibidor da transcrição de alguns genes que estão associados com questões metabólicas. Né? Então, por isso que é importantíssimo ajustar a vitamina D nesse paciente. A gente tem uma recomendação que seria, de modo geral, Sociedade Europeia de Endocrinologia, acima de 30 nanogramas por decilitro. Já a Sociedade Americana de Endocrinologia coloca de 30 a 50 nanogramas por decilitro de vitamina Uhum. D para esse paciente. Né? Então, para tentar auxiliar nesse processo, né, aumentando, enfim, controlando essa questão metabólica envolvida com diabetes, principalmente tipo 2, é fundamental ter um ajuste de vitamina D por dia. Uhum. Né? E aí nós, como Nutris, podemos colocar até 2.000 IS, segundo a Anvisa de 2008. 2018, desculpa. 18. Né? Tem É 0800. 2018. Exatamente. 2.000 IS por dia, né? Perguntaram aqui, que eu acabei olhando rapidinho nas perguntas, eu não consigo ler e falar, gente, eu tenho um pouquinho de problema. Mas eu vi uma pergunta aqui que a gente não pode fazer diagnóstico, não podemos mesmo, de diabetes, né? Com Mas tem alguns médico. exames que são importantes para a gente conseguir auxiliar no tratamento, né? Uhum. Conseguir acompanhar o nosso plano alimentar. Então, se nós colocamos alimentos, compostos bioativos, suplementos, o nosso propósito é ver se deu certo ou não. E esses Acompanhar. exames podem nos auxiliar, né, Rafa? Uhum. Tem os mais comuns, né, que a gente acaba trabalhando, que às vezes a gente depende do convênio também, da pessoa, se vai aceitando. Em geral, vamos comentar dos mais comuns aí. A gente tem a glicemia de jejum, né, que Uhum. acho que todo mundo que faz exame vem lá com Sim. glicemia de jejum. Mas ela não nos diz muita coisa sozinha, né? A gente tem Uhum. que associar.
com outros exames. Então, a gente analisa ali, mas não diz tanta coisa. A gente tem o teste oral de tolerância à glicose. Então, é aquele que a pessoa, ela vai para o laboratório, ela faz a coleta da glicemia em jejum, recebe 70 gramas de glicose, e aí, então, ela vai dosando a glicemia 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos, 120 minutos depois, para ter a curva mesmo dessa tolerância à glicose. Então, não é todo mundo que faz, é em casos mais específicos, né? Mas a gente pode analisar também essa questão de resistência, enfim. A gente tem a glicemia glicada, então é quando a glicose ela tem essa ligação com a hemoglobina. E isso a gente pode analisar o reflexo de até 3 meses. Isso é Então, bacana. como que tá a glicemia dessa pessoa? E isso é legal da gente analisar, porque não é só o que ela comeu ontem ali que vai influenciar. Você pega o paciente no pula. Então, às vezes na semana que ela fez lá o exame, ela comeu tudo certinho. E aí tá tudo certo com glicemia em geral. Mas aí, quando a gente vê a hemoglobina glicada, a gente já analisa. E é legal até pra gente ver o retorno mesmo à nossa conduta. Então se de fato mudou, né, com o tempo. Então, a gente pode analisar a hemoglobina glicada. A gente tem o peptídeo C para analisar a secreção de insulina, a produção